Pai de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos, antes de começar este vídeo, eu vou responder a uma pergunta de um inscrito que me mandou essa pergunta. Irmão Paulo, quem foram, melhor dizendo, os dois personagens da Bíblia que subiram com corpo e tudo? Os restos mortais dele não foi enterrado e nem foi achado aqui na Terra. Antes de colocar o vídeo para responder, eu vou ler abreviadamente. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram, sabe quem foi? Esse vídeo que eu vou colocar aí? Moisés e Elias. Apareceram para Jesus, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Bem, foram os 3 que subiram com um corpo incorruptível. Subiram para a glória de Deus. Não se acharam o corpo deles jamais aqui na terra, né? Então vou colocar o vídeo, que essa é a resposta para o irmão Josimar que me fez esta pergunta. Então tá aí, irmãos. É Moisés e Elias. Fique com Deus, vamos começar o vídeo. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Hoje, irmão, nós vamos colocar aí um vídeo sobre curiosidade da congregação, que muitos não sabiam certas coisas na congregação. Nós vamos começar com 4 curiosidades que me perguntaram e nós vamos responder aqui. A primeira curiosidade, irmão, se vocês sabem ou não sabia, ou sabe ou não sabia, é um hino da CCB que já foi um hino nacional da Alemanha. Você sabe qual o hino que eu estou falando? É assim. Você sabia disso? Para você que não entendeu nada, o hino 376 do Inário 4, o antigo Inário 4 da CCB, que é assim: Vinde, ó benditos de meu Pai. Então, esse hino era do Inário 4. Ele tinha exatamente a mesma melodia do hino nacional da Alemanha, como cantado no vídeo. Do compositor Joseph Haydn, porém foi alterado. Por que foi alterado? A explicação é essa. A explicação é que havia muitos judeus morando próximo à congregação,
no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, e a execução do hino trazia-lhe lembranças de dolorosas atrocidades cometidas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Outra explicação também aceita é que os judeus convertidos na CCB também sentiam-se incomodados em cantar esse hino com a melodia do hino nacional alemão. Assim, os irmãos alteraram e compuseram a melodia que se manteve também no Inário 5, que é o hino 95. Né? Para você que não sabia, achou isso interessante? Então vamos para a próxima curiosidade que muitos se perguntam e não tem a resposta. E hoje nós estamos colocando aqui no vídeo. Aquele letreiro na congregação cristã no Brasil, que você, quando chega, é mais assim, tem irmãos que têm essa curiosidade. E almas testemunhadas, que estão visitando a congregação, eles, quando vão na igreja, eles sempre acham que vai ter um vaso de flores no altar, né? Ou uma caixa de som de canto, um violão em pé. Eles acham que o cenário vai ser aquele, né? Logicamente que evangélico não tem santo, estátua de santinho nas paredes, né? Mas perguntam sempre, e aquele letreiro lá, em nome do Senhor Jesus, que tem na parede, aí você olha, tem o nome do Senhor Jesus na parede, tem o cooperador onde fica no púlpito, e no púlpito, na frente, tem na madeira, em nome do Senhor Jesus. O porquê na congregação tem esse nome na parede? Vocês querem saber? Então vamos lá, irmãos. Por que no interior das congregações tem escrito em nome do Senhor Jesus? Quando a primeira congregação do Brás foi construída na rua Uruguaiana, os servos de Deus aqui em São Paulo escreveram para o nosso saudoso, querido irmão Luiz Franciscon, nos Estados Unidos, dizendo bem assim: irmão, a paz de Deus, a nossa congregação já está construída, mas só que a parede do púlpito está vazia e lisa, sem nada. O que o irmão acha? Devemos juntar alguma paisagem ou escrever uma paisagem bíblica com a Bíblia de fundo, né? Passou-se alguns dias e chegou a carta do nosso irmão Luiz Franciscon, porque antigamente não tinha WhatsApp, logicamente. Não tinha telefone, era bem difícil, né? Era mais correspondência por cartas, né? E é assim, e o irmão Luiz Francisco pediu ao nosso irmão do Brasil que esperasse um pouco. E ele disse bem assim, chegou alguns dias chegou a carta, ele disse bem assim: caros irmãos e irmãs, dou-vos a paz de Deus. Eu não sei o que colocar, mas vou orar a Deus. Os irmãos também orem por aí, e aquilo que o Senhor revelar será feito. Então os irmãos começaram a orar a Deus e pedindo que ele revelasse a sua santa vontade ao vosso irmão Luiz Franciscon. E aconteceu que Luiz Franciscon, se reunindo com alguns irmãos e irmãs para orarem a Deus, aconteceu uma grande novidade, um grande mistério aquele dia, né? E, irmãos, e quando ele foi pedir a revelação nos Estados Unidos, Deus, com dom de nova língua, pegou uma irmã e começou a falar em línguas. Só que os irmãos não entendiam, né? Mas tinha uma outra irmã ao lado que Deus tinha dado o dom de discernimento do dom das novas línguas. E a irmã chegou e falou: Deus está mandando dizer que o que deve ser colocado na parede é em nome do Senhor Jesus. E foi então, o irmão enviou a carta e pediu aos irmãos: põem um letreiro em nome do Senhor Jesus no púlpito e na parede. E que hoje em dia, em todas as congregações, são padronizadas esse nome. Só um nome só nas paredes da congregação cristã. Isso é uma pergunta que faz os próprios nossos irmãos que não sabem o porquê esse nome do Senhor Jesus, e as visitas que nos visita também. Já teve uns que perguntaram, e aí está esse mistério desvendado. Achou interessante, irmão? Então vamos para a terceira
Curiosidade. Essa daí todo mundo pergunta, né? Por que a congregação cristã no Brasil tem a cor cinza? Vamos lá ver? Qual seria o motivo da congregação cristã a ser pintada da cor cinza? Primeiramente, é importante lembrar que não são todas. Algumas antigas que não foram reformadas, patrimônios históricos, algumas do exterior às vezes possuem outras cores, como bege, azul, e quando são compostas por madeiras, a cor cinza no vocabulário popular significa seriedade, estabilidade, neutralidade e talvez faça sentido também na simbologia das cores da congregação. Uma cor neutra, discreta, que reflita a pureza. Um conceito usado pelos nossos irmãos do ministério e a significância de cinzas, resto de brasas, que resulta em humildade, referência, mostrando quem somos reverentes a Deus. Observe-se também que no interior das casas de oração costuma ser cor branca ou revestido de madeiras, azulejos para uma leve decoração ou até ajudar no isolamento acústico do espaço cor branca, que conceito em paz, pureza, limpeza, costuma ser cor que acompanha o cinza das igrejas. Dentro dos salões é importante ser mantido o padrão neutro e discreto também, que resulta em zero imagem, não tem imagem nenhuma e sem arquiteturas extravagantes. Enfim, por a CCB ser uma só em todos os lugares, sem distinção de ministério, é uma forma também de padronizar as casas de orações, onde vamos encontrar um cantinho do céu parecido com nossa comum. Nós sentimos em casa justamente com nossos irmãos em Cristo. Se você tem mais informação a esse respeito sobre a padronização da igreja, da cor da igreja, compartilhe conosco aqui no canal CCBC Reforma. Mas antes de vocês compartilhar, para dar mais informações sobre isto, vamos para o quarto e última curiosidade. Essa curiosidade é o que sempre afeta as pessoas que criticam a congregação e muitos que fazem essa pergunta. Por que nós, da congregação cristã no Brasil, não usamos barba? Vamos ver? Por que na CCB não é permitido usar barba? Na verdade, os irmãos do ministério aconselham evitarmos deixar a barba crescer. É algo vindo da guia dos mesmos desde o início da graça. Um costume, na época, a barba grande era considerada algo impuro até no meio das criaturas, que seria a alma testemunhada hoje. Na cultura corporativa do século XX, a barba também era excluída, pois era sinônimo de civilidade e higiene. E é observado que a doutrina da Congregação Cristã no Brasil praticamente manteve a mesma desde então. É o que faz dela sempre próspera, evitando assim contradições entre os próprios irmãos. É importante procurarmos entender que é algo uniformizado dentro dessa obra, como usar terno, não fazer penteados ousados, as mãos usarem vestido comportado, entre muitas outras coisas. É uma forma de adequar uniformemente a casa de oração como em tantos outros lugares. No exército é assim, no tribunal, na padaria da esquina, em todos os lugares é uma disciplina. Não é só ser crente dentro da congregação, tem que ser em outros lugares. Se vestir bem e se comportar como servo de Deus em outros lugares, né? É algo bastante questionado entre a mocidade nos dias de hoje, né? Mocidade, já que estamos numa época em que a barba está na moda. Mas acredito que quem tem maturidade cristã e conversão nessa obra entende facilmente essa parte e tenta sempre valorizar essa disciplina cristã. Saibamos que não tem nenhum embasamento bíblico, mas sim foi guiado ao nosso irmão por Cristo. Deus abençoe a todos. E reforçando mais aí, irmãos, que muitos dizem, mas antigamente todos tinham barba, né? Mostram Jesus com barba, mostra Moisés, os outros, né, elencos da Bíblia. Mas isso, irmão, não é a congregação, assim, que não podemos ter barba, não é firmado na Bíblia, que na Bíblia não diz nada sobre isso. É uma uniformidade desde o começo da obra de Deus. Vamos fazer o seguinte, todos
faz a barba de terno, aqueles que não querem usar terno, vai de, pelo menos o ministério, quem toca na igreja tem que ficar uniformizado, né? Porque não pode um tocar de terno e outro de camiseta ou camisa assim, né? Tem que ser todos de terno. E principalmente o irmão que sobe para pregar a palavra de Deus, né? Para atender o culto. Mas isso é uma uniformidade da congregação. Não está porque na Bíblia fala assim, não. Na Bíblia não tem nada falando sobre isso. Tanto que outras igrejas têm os fiéis de barba, né? Mas aí é a uniformidade de outras igrejas, né? Que os novos ministérios que tem aí. Eu não vi até agora esses novos ministérios, como Comunidade Cristã, Assembleia Cristã, a antiga Jandira. É raro você ver um ou outro, mas eu não vi até agora eles também de barba. Se tira pelos próprios anciães e pregadores desses novos ministérios. Vocês não vê o irmão Isaías atendendo o culto em outro ministério de barba. Você não vê aquele outro, eu acho que é o Jeremias, tudo barbinha feita, de terninho, bem arrumado, né? Que é o irmão que está ali na frente atendendo o culto, tem que passar para a Irmandade, né? Um perfil limpo, né? E na congregação, irmão, não é diferente. Se tem esses ministérios, eles pegaram algo de bom da congregação, tanto que eles fazem nos ministérios deles, com as doutrinas deles, né? Que eu já falei em outros vídeos. Eles têm as doutrinas deles, a congregação permanece a mesma, né? Se sair da congregação para em outro ministério, isso quer dizer que eles fizeram a doutrina deles, né? Explicar isso de novo. E sobre o caso da barba na congregação é uma uniformidade. Imagine se tem a igreja está toda barbinha feita e chega 2 ou 3 irmãos de barba bem grandona lá. Tudo bem, os irmãos vão olhar assim, não vão falar nada. Mas o problema é que a própria pessoa vai se sentir, ela mesma vai se sentir diferente da igreja toda. Por quê? Foi uma uniformidade que a obra de Deus fez para o povo, a disciplina, né? Mulheres de um lado, homens do outro, né? Irmãos de terno, né? Teve até um caso, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou pegar um gancho nesse vídeo aqui da barba. Esse caso foi verídico. Foi contado para mim, foi verídico. Tinha numa certa comum na congregação uma pessoa que chegou e se batizou na congregação, só que ele só usava chapéu, cabelo grande e barba. E ele congregava, todo mundo sabia que ele era servo de Deus, mas ele não mudava o visual dele. E os irmãos se preocuparam com aquilo. Por quê? Ele era uma pessoa que ele não, assim, ele saudava, mas ele se sentia diferente de todos. A pessoa própria sente diferente. E ele era caladão, chegava na igreja, saudava um outro, mas ele ficava na dele, ficava quieto ali, não conversava com muita gente. E sempre tem um, né? Ali que começa a julgar e chega e fala, chegou pro cooperador e falou, não, o irmão tem que ir lá falar com ele. Pode, esse servo de Deus agora, com essa barba enorme, com esse cabelo enorme. E o cooperador ficou se policiando ali, falou, não vou, eu vou orar a Deus primeiro, porque não é assim a gente chegar na pessoa e falar. Ele está cometendo algum erro, assim, grave? Não. Ele só está deixando de ser uniforme na igreja, né? Aí um belo dia, ele chegou na igreja, o porteiro recebeu ele super bem, ele já tinha se batizado. Aí um belo dia, irmãos, não precisou ninguém falar nada. Ele entrou dentro da congregação, cabelinho feito, barba pronta. Os irmãos nem conheceram ele. Só foram conhecer ele porque ele chegou até os irmãos. Chegou até os irmãos e falou bem assim: irmãos, Deus abençoe por vocês não me excluir. Porque eu estava passando uma depressão, uma prova tremenda que eu não tinha, assim, forças nem para fazer minha própria higiene. Mas agora Deus me libertou,
Eu fiz a minha barba e me acho bem melhor assim. Ficar tudo uniformizado, tudo junto, vendo meus irmãos. Deus abençoe por ter paciência comigo esses anos todos. Irmãos, dali durou 5, 6 cultos. Quando foram ver, só tinha recolhido aquele irmão para o seu reino de glória. Agora imagine se alguém antes chegasse para ele e fosse falar alguma coisa na questão de tirar a barba que estava incomodando e ele deixasse de congregar. Quem seria responsável por essa alma que entrou dentro da congregação, que se batizou? Porque quem chamou ele foi Jesus Cristo, não foi nem o irmão que mandou ele se batizar. Quem foi, sei lá, se batizar, o Senhor chamou ele nas águas do santo batismo. Ele foi por conta própria até a vasco do batismo para se batizar. Deus chamando, logicamente, né? Isso é uma maravilha, uma obra que foi contada tanto que o irmão ainda salientou bem assim. Não adianta nós pôr a mão na obra de Deus. Deixa Deus operar e com amor, com carinho, a gente vence. O qual aquele irmãozinho se recolheu e não ficou nenhuma consciência pesada, ambas as partes, do porteiro, do cooperador. Talvez aquele irmão que foi falar aquilo para o cooperador para chamar a atenção dele, pelo motivo da barba, que não era a barba em si, irmão, a barba em si, mas de repente o servinho de Deus ia até um pouquinho sujo, um pouquinho cheirando mal, né? Pelo fato que ele estava naquela depressão, aquela doença, aquele espírito, né? Mas tiveram paciência e tiveram a vitória e uma alma foi salva por Jesus Cristo. Então essas são as 4 curiosidades que eu acho que vocês não sabiam. Eu acho não, eu não sabia, porque é difícil. Os irmãos... Está escrito em algum local daqueles livrinhos de tópico, mas poucos leem, né? Alguma coisa aqui está escrito lá no livrinho do tópico. Mas é isso aí, irmão. Essas são as 4 curiosidades que senti fazer esse vídeo para você saber algo sobre a congregação. Depois eu vou voltar com mais curiosidades sobre a nossa congregação cristã no Brasil. Fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva no canal, acione o sininho. Não esqueça, viu, irmãos? Para que quando nós colocar vídeo aqui, os irmãos já receberem logo de imediato. Fiquem todos na santa paz de Deus.